Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, porque eu sempre gravo à noite, né, gente? Então, não sei que horas vocês vão assistir, mas aqui pra mim é boa noite, né? Tá de noite. Eu sempre consigo gravar nesse horário, né, gente? Porque é melhor pra mim, né? É mais tranquilo, é mais calmo. Então, eu prefiro a noite, né? Que não tem correria do dia a dia. Então, gente, boa noite pra todos vocês, né? Eu aqui, Suelen. E eu vim aqui, né, gente, mais uma vez trazer mais um pouquinho de conhecimento e sabedoria das escrituras sagradas, né, para todos nós, né, para cada um de nós, que precisamos todos os dias, né, aprender mais de Deus, aprender mais de Cristo e nos alimentar, nos fortalecer da palavra, né, do evangelho genuíno, verdadeiro e da mensagem de Deus, né, gente? Através do Espírito Santo de Deus. Então, para não prolongar, né, vamos direto ao ponto. Quase que eu não vim hoje, né, gente? Eu não ia gravar hoje, né? Mas eu tenho um compromisso com Deus, a minha responsabilidade, meu compromisso com Deus, né? Mas quase que eu não ia gravar hoje, porque hoje eu fiquei muito triste, muito abatida pelos acontecimentos que tá acontecendo no mundo, né? Pelos atentados, né? Contra a vida de pessoas como a gente, né? Pessoas que anunciam o evangelho, que pregam o evangelho, que pregam a verdade das escrituras, né? E, e colocam, né? Expõem as suas ideias, né? As suas crenças, as suas fé, né? É, a sua fé. E hoje eu me entristeci muito, né? Porque vendo esses acontecimentos, né, com as pessoas lá nos Estados Unidos, eu me abati demais, eu me abalei demais, eu me abati demais, sabe? É inacreditável, né, gente? Mas tá escrito, né, que aqueles que quisessem servir a Cristo e seguir a Cristo, né, padeceriam, né, perseguições e muitas outras coisas, né? Então hoje quase que eu não vim fazer o vídeo porque eu tava muito triste, muito abatida mesmo, gente. Tava bem para baixo. Eu não sei qual iluminação é melhor, mas vamos então aqui, gente, direto ao ponto que eu quero poder falar aqui para vocês, que eu quero poder falar com vocês. A gente vai ler e eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, essa palavra que tá no livro de Mateus, Mateus 6:33. Mateus 6:33, gente. Quantos de vocês, né, conhecem Mateus 6:33? Então eu quero ler juntamente com vocês o que está escrito aqui em Mateus 33. Muitas pessoas talvez já saibam, né? O que está escrito lá em Mateus 6:33, né? E quem não sabe vai saber agora, né, gente, também, né? Mateus 6:33 fala sobre. Aqui, ó. Então diz assim, em Mateus 6:33, gente. Eu não sei pra onde que eu tenho que olhar. Se eu olho pra câmera, se eu olho pra cá. Eu não sei exatamente, tá, gente? Mas eu vou tentar aqui. Vamos lá, então. Diz assim em Mateus 6:33. A palavra, né? Do Senhor que vem a nós. Essa mensagem de hoje é Mateus 6:33, diz assim, ó: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Um verso pequeno, né, gente, mas com um significado muito grande, né? Um peso muito grande, né? Portanto,
ponham em primeiro lugar na sua vida ou na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Gente, a palavra aqui é bem clara, né? Essa palavra tem um peso, né, gente, na vida da gente, né? E um chamado, né? Um chamado para nós, né? Um chamado de atenção, de arrependimento, né? E essa palavra, ela tem um peso, um significado muito grande, né? E ela também, ela é muito extraordinária. É uma palavra, uma mensagem muito extraordinária, né? Porque aqui Deus está nos dizendo que o nosso dever, em primeiro lugar, o nosso dever, gente, em primeiro lugar, é colocar as coisas de Deus, né? A vontade de Deus, como tá escrito aqui, ó, em primeiro lugar na nossa vida. Pra gente colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer, gente, sabe? Por muitas vezes, por muito tempo, por muitos anos, eu andei perdida, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu andei perdida, né? No mundo, na escravidão do pecado, eu andava escrava, né? Escrava do diabo, escrava de Satanás, na vida pecaminosa, imoral, na lama do pecado, né? E eu buscava, né, gente? Eu buscava meus outros interesses, né? Os meus próprios interesses, né? Eu buscava a minha vontade, os meus próprios interesses, né? Os meus próprios sonhos. Eu buscava fazer a minha vontade, né? Não estava me importando com a vontade de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, os interesses de Deus, né? Não estava me importando com isso. E eu acabei pagando um preço alto, né, gente? O fracasso, a desgraça, a derrota, sabe? Né? Claro que não foi só fracasso e derrota também, né? Teve os momentos felizes, alegres, mas eram mais raros, né? Porque não que, né, meus relacionamentos, nos meus casamentos não tenha sido momentos bom, lindo, maravilhoso, né? Mas na maioria das vezes era aquele relacionamento, casamento, assim, ladeira abaixo ao fracasso, sabe, gente? E por que isso tudo? Por quê? Porque eu tava buscando apenas os meus próprios interesses. Porque eu tava buscando fazer somente a minha vontade. Eu queria, eu sonhava em ter, né? Não é errado a gente sonhar, né? O errado é a gente colocar em primeiro lugar na nossa vida aquele nosso sonho, aquele nosso desejo, aquela nossa vontade, aqueles nossos desejos carnais e morais, sabe? E coisas e sonhos e planos que não estão de acordo, que não estão interligados, de acordo, conectado com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Aí é que a gente acaba se enrolando toda e se perdendo na vida. Por quê? Porque tu buscou e colocou em primeiro lugar na tua vida os teus próprios interesses, os teus próprios desejos carnais, né? A tua própria vontade, né? Tu não se preocupou, não se interessou em ir a Deus, a Cristo e perguntar, né? A Deus, a Cristo, Senhor, é isso mesmo? Senhor, né? Eu quero a tua vontade em primeiro lugar na minha vida, né? Que seja feita a tua vontade na minha vida em primeiro lugar e não a minha, né? Então a gente pega, mete os pés pelas mãos, extrapola tudo. A gente extrapola, mete os pés pelas mãos, a gente tá naquela ansiedade, né? Uns é de estudar, outros é de trabalhar e ter o melhor trabalho e o melhor emprego e o melhor estudo e a melhor faculdade e outros é o melhor casamento, o mais lindo,
o mais encantador, o marido perfeito, o marido dos sonhos, a esposa perfeita, a esposa dos sonhos. Não que não exista, né? Não que não exista o marido perfeito, a esposa perfeita, que eu acredito sim que existe, porque eu já tive na minha vida, né? Então eu posso falar por mim, né? Sabe, né? Assim, tirando os dois erros, pequenos erros, né? Mas que se tornaram grandes porque as pessoas acabaram esquecendo de praticar e exercer o principal num relacionamento, num casamento, né? Mas tirando os pequenos erros, né? Dos meus casamentos, eu tive 2 casamentos, né, gente? Tirando esses pequenos erros, eu poderia dizer que tanto o meu primeiro marido como o meu segundo marido, os 2 pais dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um casal, os pais diferentes. Então, gente, eu posso dizer assim, ó, se eles não tivessem cometido apenas esse erro, cada um cometeu um erro, né? Que levou tudo pelo ralo, e não foi culpa minha, né? Porque eu sempre fui uma mulher incrível para ambos, né? E, e sempre fui uma mulher, né? Treinada, ensinada, uma mulher extraordinária. Não querendo, né, me exaltar, me engrandecer, nada disso, né? Só falando a realidade da pessoa, da mulher que eu sou, porque fui criada por uma grande mulher e um pai excelente, né? Então, gente, assim, ó, meus 2 ex-maridos, não tem muito o que falar deles, né? Mas cada um cometeu um erro diferente um do outro, né? Que levou tudo ladeira abaixo. Mas eu posso dizer que eles eram maridos excelentes, maridos perfeitos, se eles não tivessem cometido um único erro, né? O pai do meu filho cometeu um erro comigo. Ele errou comigo e com meu filho, né? E isso foram durante anos, né? Até cansar, até chegar ao fim, até eu dizer não, não quero mais isso pra mim, né? Meu segundo marido, pai da minha filha, cometeu um erro também. Parece estranho isso, né, gente? Mas cometeu um erro. Escolhas erradas, decisões erradas pra vida dele. E não foi por falta de falar, não foi por falta de aviso, não foi por falta de Deus, não foi por falta de pregar, não foi por falta de ouvir a verdade, de ouvir a mensagem, não foi, foi por desobediência a Deus mesmo. Então, tá pagando o preço da desobediência, né? Ganhou uma consequência muito grave, muito séria por desobedecer à vontade de Deus, né? Pra vida dele. Então, tá pagando pelas decisões erradas que tomou na vida. Apenas decisões erradas, gente. Acabaram e destruiu um casamento e foi pelo ralo. Porque era o marido perfeito se não cometesse apenas uma decisão errada, né? Uma decisão errada acaba com uma vida, uma decisão errada acaba com um casamento, uma decisão errada destrói tudo, acaba com tudo, gente. E foi isso que ele fez. Era um marido excelente, perfeito, perfeito em tudo, em todas as qualidades, em tudo, gente. Só quem conviveu junto sabe o excelente marido, pai da minha filha, que eu tive, assim, excelente, ótimo. Não tenho o que reclamar, a não ser das escolhas erradas dele, né? Mas isso não interferia muito em mim, mas acabava destruindo a vida dele. Ele estava se destruindo, ele estava acabando com a vida dele, né? E, consequentemente, fez eu sofrer. E a minha filha também, né? Hoje ele tá pagando, né? Pelas decisões erradas dele. E tá tudo diante de Deus, tá tudo bem. Deus cuida de tudo, Deus não perdeu o controle de nada, Deus tem o domínio de tudo, né? Mas isso é um exemplo, gente, para que vocês consigam entender. Quando a gente não realiza e não faz a vontade de Deus, não coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo vai pelo ralo e vai ser um fracasso no final. Vai ser um fracasso, entendeu? E o meu casamento não foi fracasso por causa minha, não. Não, se dependesse de mim, tava até hoje. Não tinha nem acabado, né? Se dependesse de mim. Mas não dependia só de mim, né? Dependia de ambos. Então,
que podia eu fazer? Entregar nas mãos de Deus, para que Ele cuide de tudo segundo a vontade dele. Mas não foi sempre assim, né, gente? Não foi sempre assim. Eu queria fazer a minha vontade, eu queria realizar os meus interesses, meus próprios interesses, os meus próprios desejos carnais e morais, tudo, tudo, né? Menos buscar Deus, menos buscar Cristo, menos me colocar segundo a vontade de Deus disponível para ele, né? E por ele. Aí eu também acabei lascando tudo, né, gente? Acabei lascando tudo porque tomei as decisões erradas também. Não coloquei Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, coloquei marido em primeiro lugar, coloquei filho em primeiro lugar, coloquei relacionamento em primeiro lugar, coloquei casamento, né? Coloquei sentimentos em primeiro lugar, coloquei a minha vontade, os meus desejos, né? Como mulher, como esposa, né? Era aquele sonho assim, né? Maravilhoso. Eu queria viver aquele amor lindo, maravilhoso. E realmente foi lindo, foi maravilhoso, né? Foi lindo, foi maravilhoso, tudo, né? Mas eu tomei alguma decisão errada de ter colocado em primeiro lugar, né? Porque eu amava, idolatrava, né? Os meus ex-maridos, né? Eu amava, idolatrava de amor, de paixão, a ponto de fazer qualquer coisa, né, gente? Tudo, 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 né? Não, menos, né? Fazer o que não é honesto, isso não, né, gente? Mas sempre fazendo o que é certo e justo, né? Mas eu quero dizer assim, ó, eu praticamente era uma idolatria, né? Porque eu amava tanto que eu chegava a idolatrar, né? Mas nunca, nunca passar a mão na cabeça, nunca encobrir os erros, nunca aceitar os erros, nunca aceitar as coisas erradas. E isso não, não, porque o meu caráter não pode ser corrompido e nem comprado, gente, né? Mas era como se fosse uma adoração, né? Eu adorar meu próprio marido, né? Tava errado, tava, né? Porque aí eu deixava as coisas de Deus de lado. Aí eu já não ia na igreja, eu já não orava, eu já não estudava as escrituras, eu já não fazia nada, não me colocava disponível para Deus para nada. Por quê? Marido em primeiro lugar, sonhos em primeiro lugar. Ah, eu quero casar, né, formar minha família, realizar meus sonhos com meu marido, né, e tal, e viver aquele amor, aquela paixão, tudo lindo, tudo maravilhoso. Realmente era, foi e era, né? Muito, né? Ah, mas aí depois eu vi que colocando eles em primeiro lugar, né? Cada um no seu tempo, né? No seu anos que passaram, né? Que eu tive 10 anos casada com o pai do meu filho e depois, né, separados, tudo, 5 anos casada com o pai da minha filha, né? Aconteceu isso tudo. Eu fui colocando, né? Sempre o marido em primeiro lugar, servir ele, fazer tudo pra ele, cuidar, amar, sabe? Tratar bem, dar amor, dar carinho, sabe? Aí já faltava a igreja, já não ia no culto pra ficar ali com o marido, atendendo ele, dando atenção pra ele, pros filhos, sabe? Não dá, gente, não dá, não dá. Deus não aceita, Deus não divide a glória dele, ele não nos divide com ninguém. Então, isso não funciona, isso não dá certo, não dá certo. Então, o grande amor da minha vida não era Cristo, não era Cristo. Eram realmente os meus ex-maridos, né? Meus casamentos, cada um no seu tempo, né? Pai do meu filho e depois separação, tudo. E veio depois o pai da minha filha. Então, a minha vida era viver para servir meus maridos, né? Desculpa falar assim, né, gente? Falando assim, vamos pensar que eu tinha 2 maridos, 3 maridos. Não, nada disso, né? Cada um foi no seu tempo, né? Durou o tempo que durou, 10 anos, outros 5 anos, né? Mas a minha vida era dedicada a meus maridos, pais dos meus filhos, né? Cada um no seu tempo e dedicada
a casa, família, filhos, e deixando Deus para depois. Se desse tempo, se desse vontade, se tivesse, né, um tempinho, ia orar, ia buscar Deus, não, em primeiro lugar era meu marido, era cuidar, era servir, fazer tudo, adorar, sabe, né? Só faltava, eu acho que eu me ajoelhar e orar diante do meu próprio marido, era só o que faltava, né? Mas, infelizmente, também errei, né, gente? Como ninguém é perfeito, decisões erradas também me levaram ao fracasso e à ruína, né, ladeira abaixo. Então, vamos ao ponto aqui. A exegese deste verso de Mateus 6,33, tá? Vamos ver o que o apóstolo quer dizer e o que Deus quer nos dizer com esse verso de Mateus. Eu vou ler aqui porque assim, ó, eu coloco aqui para ter uma explicação para vocês melhor, né? No GPT, quem conhece o GPT, eu uso, né? Quando precisa, mas eu uso mais assim as minhas bíblias. Tem a minha bíblia aqui, né? De estudo, e tenho no meu celular a minha bíblia, a Strong, né? Uma hora eu vou deixar aqui para vocês poderem também baixar ela. É muito boa, é ótima. Ela tem todo o estudo ali, né? Exegese de cada versículo, gente, tá? Então, é por isso que eu gosto de trazer tudo certinho, explicadinho, para que cada um de nós, cada um de vocês consigam compreender e entender, né? Então, diz assim, ó, o texto, né? O texto de Mateus 6,33 diz, né? Vamos ver o sentido do versículo, de buscar primeiro o reino de Deus, né? Significa que a prioridade dos cristãos deve ser viver sob o governo de Deus, colocando em primeiro lugar nas suas decisões, nos seus desejos, nas suas vontades e nos valores da sua vida. Isso eu não fazia, tá, gente? Eu colocava meus maridos em primeiro lugar na minha vida. Eu não colocava Deus, não colocava Cristo. Não, Cristo era por último, se desse tempo, né? Cristo ficava lá por último, lá, quando ia madrugada, aí eu ia lá falar com Deus, ou lá no outro dia, ou lá no final de semana, né? Meu marido era primeiro lugar de tudo. E meus filhos também. Então, decisões erradas, né, gente? E diz assim aqui, ó. Colocando em primeiro lugar nas suas decisões, né? Então não pode tomar uma decisão assim. Eu tomei e o que aconteceu? Eu me lasquei, né? Não pode tomar uma decisão assim. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, eu decido isso, eu quero isso pra minha vida. Não, porque eu sonho com isso e vou realizar meu sonho e eu vou fazer e eu vou acontecer. Não tem alguma coisa errada aí. Cadê Deus nessa história toda? Não é assim, não funciona assim, gente. Não funciona, tá? Experiência própria. Aqui, ó, viva, experiência viva, prova viva, eu. E nos desejos e nos valores da vida, da sua vida, né? E também aqui, ó, e a sua justiça remete à justiça que vem de Deus. Eu também vou ler da minha Bíblia de estudo aqui, né? Que tá aqui também no computador. Viver em conformidade com a vontade divina, praticando o que é correto segundo os padrões do Senhor. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus assegura que ao colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Primeiro as coisas espirituais na nossa vida e depois as outras, Deus vai acrescentar as outras, né? E serão providas pelo Pai. Não é uma promessa de riqueza, mas é um cuidado de Deus, né? Vamos ver aqui para aplicação prática. Qual é a aplicação prática que esse texto quer nos remeter, nos dizer? Prioridade espiritual. Antes de correr atrás de tudo, dos sonhos, dos objetivos, dos estudos, do melhor trabalho, da melhor faculdade, ou do que conquistar, ou a prioridade deve ser agradar a Deus. Tá vendo, gente? Antes de correr atrás de todas essas coisas, a prioridade é Deus, é a vida espiritual e não se negocia, não. Deus não negocia. Deus não negocia a prioridade que é Ele na nossa vida. Ele não negocia com ninguém, nem com o marido, nem com a esposa, nem com o filho, nem com ninguém. Então, tá claro aqui pra gente, né? Nada vai acontecer na nossa vida
de sucesso e de vitória se nós não priorizar a vontade de Deus. Isso tá aqui, ó, tá escrito, tá? Então, a prioridade deve ser agradar a Deus. Confiança. O cristão é chamado a viver sem ansiedade extrema, confiando que Deus sabe do que precisamos. Não se trata de negligenciar o trabalho, as responsabilidades, casamento, mas de colocar Deus no centro de tudo, confiando que Ele provê todas as outras coisas. Tá bom, gente? E aqui, ó, em resumo, Jesus nos ensina a inverter a lógica humana, né? A lógica humana é o quê? Casamento em primeiro lugar, esposa em primeiro lugar, marido em primeiro lugar, estudo em primeiro lugar, trabalho em primeiro lugar. Jesus não nos diz isso. Vida espiritual em primeiro lugar. Esse é a chave do sucesso e da vitória. Em vez de buscar primeiro suprir as suas vontades, as suas necessidades, devemos buscar primeiro o espiritual, porque o Pai cuida do resto. Entenderam, gente? É isso, então. E eu tenho que explicar rápido, gente, porque não dá tempo. O vídeo aqui sai fora tudo e aí não dá nem pra postar daí. Então, por isso que eu tô sendo rápida aqui, tá? Vou ler rápido o texto aqui da minha Bíblia de Estudo Strong. Acho que é assim que fala, né? O nome da minha Bíblia aqui. Significa primeiro ou antes. Nesse contexto, enfatiza a prioridade que deve ser dada a Deus e a sua vontade na vida do cristão. Tá? Deus não vai negociar, não adianta. Ele não vai negociar pelo teu marido, ele não vai negociar pela tua esposa, ele não vai negociar pelos teus filhos, ele não vai negociar pela tua faculdade, ele não vai negociar pelo teu maravilhoso, excelente, ótimo trabalho. Não, é ele em primeiro lugar e ele não vai negociar. Traduzido como reino, refere-se ao domínio ou responsabilidade de Deus. Sugere a ideia de governo, soberania de Deus, que deve ser buscada em primeiro lugar. Entendeu, gente? Peraí. Eu tenho que ser rápida, né? Porque o vídeo vai encerrar. Traduzido como justiça, implica em conformidade com os padrões divinos e morais. A justiça de Deus é a conformidade com os padrões divinos, né? A gente tem que viver em conformidade com os padrões de Deus. Refere-se ao caráter e requisitos de Deus para a conduta humana, para a nossa vida, para a nossa conduta diária do dia a dia, né? E que mais diz aqui? Todas as coisas. Essa palavra inclui que o que será dado inclui tudo o que é necessário. Então não adianta ficar preocupado, desesperado. Porque eu preciso casar. Porque eu preciso arrumar um marido. Porque eu preciso arrumar uma esposa. Eu preciso casar, meu Deus. E vai lá, extrapola e mete os pés pelas mãos. E olha, e depois vai ladeira abaixo, sabe? Eu preciso ter o melhor trabalho, porque eu tenho que ganhar bem, porque eu tenho que sustentar a casa, porque eu tenho que manter a casa, porque eu já corri atrás de tudo isso. Tudo isso eu sei bem como é que é, né? Não porque eu tenho que dar um jeito, porque o meu casamento tem que acontecer, eu preciso casar, eu preciso ter um marido, eu preciso ter uma esposa, eu preciso ter o melhor trabalho, eu preciso ter a maior faculdade. Não adianta, gente. Calma, tá? Em primeiro lugar, a vida espiritual. Em primeiro lugar. E depois as demais coisas, Deus vai incluir. Tudo o que é necessário, Ele vai acrescentar. E aqui, ó, essas coisas, referindo-se ao que é mencionado anteriormente, o que será acrescido aos buscadores do reino. Então é isso, gente. Não tem escolha. Escolhido não tem escolha, gente. Peraí. Aqui. Escolhido não tem escolha. Mateus 6,33 coloca um princípio central na vida do cristão. A busca do reino de Deus e a sua justiça deve ser prioridade em todas as coisas. O uso da palavra primeiro lugar não apenas ordena a importância, mas também denota um estilo de vida voltado para Deus. O contexto é importante, pois Jesus estava ensinando sobre as preocupações da vida cotidiana, incluindo tudo, geral, gente. Ele indica, ao colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras necessidades seriam supridas. Isso reflete uma profunda confiança na providência de Deus. O reino de Deus é mais do que um lugar, é um modo de vida que reflete os valores divinos, enquanto a justiça. Tem mais o final aqui, ó. Justiça define os padrões com os quais devemos viver. Portanto, o versículo é um convite a viver uma vida de devoção e confiança, prometendo o que é necessário
será adicionado. Essa promessa de Deus incentiva os cristãos a confiar nele, em vez de se angustiar com as questões da vida, né? Reforçando a ideia de que os valores celestiais transcendem as preocupações terrestres. Entendeu, gente? Para encerrar esse vídeo, eu tenho que correr, eu tenho que acelerar, gente. Ainda bem que eu já sou acelerada, mas eu tenho que acelerar porque o vídeo vai encerrar e vai acabar e vai cortar aqui. Então, para encerrar é isso, tá, gente? Deus incentiva os cristãos a confiar nele, em vez de se angustiar com as questões da vida, reforçando a ideia de que os valores celestiais transcendem as preocupações terrestres. Eu fico tão empolgada, né, que eu acabo aqui, ó, me enrolando toda nas palavras. Quando mistura as palavras S, T, D, T, aí já viu, né? Dá essa enrolação aqui. Mas é isso, gente. Fiquem com a graça de Deus. Que Deus seja com vocês. Deus abençoe todos vocês. Estou orando por todos, todos, sim, todos, tá? Sem esquecer ninguém, tá? É isso, gente. Os valores celestiais transcendem as preocupações humanas. Pare de se preocupar com o casamento, com o marido, com a esposa, que precisa casar, tem que casar já e senão vai acabar o mundo, né? Vamos parar de se preocupar com essas coisas, gente. E trabalho excessivo, meu Deus, pra quê? Pra amontoar um monte de coisa que vai ficar aqui, que não vai poder levar nada, vai deixar tudo pro anticristo ainda. Então, gente, né? Acordem, se arrependam, voltem a Cristo. E é isso, gente. As preocupações terrestres não preocupa Deus, não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é nos salvar, e para nos salvar, ele vai fazer o que for preciso fazer. Ele vai usar o que for preciso usar. Deus não está preocupado se tu precisa casar já ou não precisa casar já. Ele não está preocupado se tu precisa terminar a faculdade agora, já a melhor faculdade do mundo, do Brasil. Ele não está preocupado que tu precisa ganhar 10 mil reais agora, já. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em nos salvar. E para nos salvar, ele faz qualquer coisa para nos salvar e usa qualquer coisa, qualquer situação, né? Então é isso, gente, tá? Priorizem a vida espiritual de vocês. Esqueçam as coisas dessa terra, assim, desse mundo, as preocupações dessa vida, né? Com trabalho excessivo, com estudo excessivo, com casamento que precisa acontecer já, porque senão vai morrer se não se casar. Não é assim, Deus não tá preocupado com isso, gente. Por isso que as pessoas correm atrás das coisas e as coisas não acontecem porque a prioridade não é Cristo, não é Deus na vida delas. Então elas não encontram aquilo que elas buscam porque estão buscando coisas que não é a vontade de Deus agora, talvez, né? Seja talvez depois que tu priorizar Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, ele vai acrescentar na tua vida as outras coisas. Mas se tu não priorizar ele em primeiro lugar e não der ênfase e valor para a vida espiritual em primeiro lugar, as outras coisas não vão ser acrescentadas na tua vida, não vão. Tá, gente? Isso tá escrito, é a palavra, nada, não é nada de mim, é as escrituras sagradas, é a mensagem de Deus, é a mensagem do evangelho. E é isso, gente. Fiquem com Deus, tô orando por vocês, orem por mim, porque eu também preciso, né? E é isso, que Deus seja com todos vocês, né? Que a graça de Deus seja com todos e que Deus abençoe todos vocês, que vocês, como eu falo nas minhas orações e peço a Deus, né, que vocês cheguem ao conhecimento da verdade, que o Espírito de Deus leve a vocês, a cada um de vocês, arrependimento genuíno, verdadeiro, e que a graça e o amor de Deus alcance cada um de vocês, é isso que eu peço nas minhas orações, né, e que o Espírito Santo tire a venda dos olhos para que vocês vejam a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho genuíno, e que se convertam dos seus maus caminhos e tornem para Cristo. Esse é meu pedido, isso está nas minhas orações. E é isso, gente. Que a graça e o amor de Deus alcance cada um de vocês, assim como está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, gente. Vou postar no YouTube. Quem quiser me seguir,
segue lá eu no YouTube, Suelen Noemi, e quiser dar like, pode dar, tá? Que daí vocês vão recebendo mais os meus vídeos. Amém? Amém.